Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí estudando as revistas da CPAD e nós estamos no quarto trimestre de 2012, estudando aí o tema Os 12 Profetas Menores, Advertências e Consolações para a Santificação da Igreja. O comentarista deste trimestre é o pastor Ezequias Soares, da CPAD. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, Miqueias, a importância da obediência. O nosso texto áureo diz o seguinte: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de cardeiros. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Então aqui fala daquele episódio onde Saul foi orientado pelo profeta Samuel a esperar por ele antes de saírem para a batalha. Mas Saul, vendo que Samuel demorava muito para voltar, ele resolveu ele mesmo oferecer o sacrifício a Deus, e assim ele fez. Quando Samuel chega, diz para Saul que para Deus é muito mais importante, tem muito mais valor obedecer a sua orientação, obedecer a sua palavra, a sua vontade, do que oferecer sacrifício de animais e oferecer até o melhor, o mais precioso desses animais, que era a gordura que era oferecida a Deus. Então veja bem que a obediência está acima do apresentar sacrifícios. Então você pode trabalhar dia e noite para Deus e não ser recebido por Deus da mesma maneira de outra pessoa que pouco trabalha para Deus, mas que obedece a palavra de Deus, que obedece às orientações de Deus. Então, o mais importante para Deus é que nós possamos ouvir a sua orientação, a sua palavra, e atentar para essa palavra, de maneira que nós possamos absorver esta palavra em nossa vida, de maneira que nós possamos obter mudança na nossa vida através dessa palavra. Então, mais importante para Deus é a intimidade que nós temos com Deus a partir do momento que nós ouvimos a sua palavra, a partir do momento que nós vamos convivendo com Ele no dia a dia. Então, essa convivência, essa amizade, esse amor, esse atender ao desejo de Deus, à vontade de Deus, esse desejo de se oferecer, né, de dar a vida para que Deus possa usar esta vida, esse desejo de fazer com que cada membro nosso seja um membro de Deus na terra, esse desejo de se oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que Ele possa fazer de nós a sua obra, esse desejo de ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Então isso agrada a Deus, isso realmente agrada a Deus. Então não é o muito fazer ou muito trabalhar, mas o se entregar a Deus, o ter a intimidade com Deus, o obedecer a Deus em sua vontade é mais importante. Então nós devemos procurar o que está no coração de Deus, descobrir o que está no coração de Deus, a vontade de Deus, não só para o lugar onde nós estamos, mas a vontade de Deus no geral. O que Deus deseja? Devemos aprender a conhecer melhor de Deus. O desejo de Deus para com as pessoas, para com as nações. Devemos aprender quando Deus está alegre, quando Deus está triste. Devemos perceber, aprender a perceber quando é que Deus quer que a gente vá, quando é que Deus quer que a gente fique,
quando é que Deus quer que a gente fale, quando é que a gente deve ficar calado. Então, a gente deve aprender isso aí, e com a convivência com Deus a gente vai aprendendo no dia a dia para onde ir, o que fazer, qual a decisão a tomar e de que maneira nós podemos ajudar a obra de Deus. Muitas vezes nós podemos ajudar muito a Deus ficando ali na retaguarda, né? Outras vezes nós estamos na linha de frente. Muitas vezes nós podemos ajudar a Deus na sua tarefa, na sua obra, estando onde nós estamos. Outras vezes nós podemos ajudar a Deus estando em outra parte. Então nós devemos descobrir isso. O que Deus tem para nós fazermos, o que nós podemos fazer para ajudar nessa grande tarefa de evangelização de todos os povos, de educar aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então cada um deve se encaixar nessa grande engrenagem que é o corpo de Cristo na terra, sabendo que nós temos uma função nesse corpo, cada um de nós. Cada um de nós é muito importante para que o corpo de Cristo caminhe fazendo esta grande obra de Deus. Verdade prática. A mensagem de Miqueias leva-nos a pensar seriamente acerca do tipo de cristianismo que estamos vivendo. Então, mais uma vez, nós falamos já várias vezes sobre isso, sobre o tipo de culto que estamos prestando a Deus. Mais uma vez, nós temos que falar neste assunto. Nós estamos vendo aí os nossos cultos já sendo ocupados 70% por música. E a mensagem da palavra de Deus pregada na unção e no poder do Espírito Santo está ficando cada dia mais diminuída, esquecida, menosprezada. Cada dia nós vamos aí diminuindo o espaço da palavra de Deus em nossos cultos. Nós já temos peça teatral, nós já temos aí coreografias, nós já temos cantoras, cantores, banda às vezes de música, corais para cantar e vai por aí afora, né? Fora as pessoas individuais que vão cantar também. E já vão ocupando, nós vamos ocupando os espaços que nós deveríamos ocupar com a palavra de Deus, vamos ocupando com essas coisas. Por quê? Porque à medida que o tempo vai passando, nós vamos deixando de querer agradar a Deus para agradar as pessoas. Nós fazemos culto para agradar as pessoas. Vamos colocar fulano para participar, fulano para participar, fulano para participar. E nós vamos agradando as pessoas. Então, nós escolhemos que tipo de música vai agradar as pessoas. Ah, nós vamos cantar esses hinos aqui porque agrada os mais velhos. Ah, nós vamos cantar agora esses hinos aqui porque agrada os mais jovens. Ah, vamos agradar agora as crianças. Vamos agradar agora os adolescentes. Nós estamos muito preocupados em agradar as pessoas e não a Deus. O mais importante, que é a palavra de Deus, está ficando cada dia mais menosprezado. Nós louvamos em excesso e praticamente não adoramos a Deus. Nós damos espaço para tudo no culto, menos para Deus. Não existe espaço para que Deus opere, para que Deus salve, cure, batize com o Espírito Santo, liberte. Os cultos já deixaram de ser pentecostais há muito tempo. As pessoas apenas cantam, se emocionam com as músicas, mas não chegam à adoração, não chegam realmente à presença de Deus, e nós não temos tempo para esperar a manifestação de Deus, a resposta de Deus aos nossos cultos. Porque o tempo acaba devido ao excesso de outras coisas. Então devemos tomar cuidado com o rumo que nós vamos tomando e devemos tomar uma atitude. Já passou da hora da liderança maior da igreja tomar uma atitude quanto à liturgia dos nossos cultos. Já passou da hora já.
antes que seja tarde demais. Então vamos aprender novamente o que é um culto pentecostal e vamos realizar esses cultos, buscando sempre a presença de Deus em nossos cultos. A prioridade é a presença de Deus. Nós estamos adorando a esse Deus e temos que ter a resposta desse Deus à nossa adoração. Senão, não foi prestado um culto legítimo. Como é que você vai cultuar a Deus e não tem Deus se manifestando em resposta a esse culto? Então, vamos repensar os nossos cultos, as nossas atitudes. Vamos repensar aí os nossos cultos pentecostais. Estamos fazendo muito sacrifício, mas não estamos obedecendo realmente à vontade de Deus, à palavra de Deus. Em muitas igrejas já se tornou coisa rara uma alma se render aos pés do Senhor. Em muitas igrejas se tornou já coisa muito rara o batismo com o Espírito Santo. Em muitas igrejas se tornou coisa raríssima milagres. Além das curas, né? Também os milagres se tornaram coisa raríssima. Em muitas igrejas ditas pentecostais, há muitos anos que não se vê nenhuma expulsão de demônio. Por incrível que pareça, nós estamos nos esquecendo dos princípios da igreja, estamos nos esquecendo das coisas espirituais, das manifestações sobrenaturais do Espírito Santo em nosso meio. Ao estudarmos o livro de Miqueias, nós descobrimos aí dois grandes tesouros contidos nesse livro. Um falando sobre Belém, falando sobre ali uma pequena cidade que é responsável por trazer ao mundo o Salvador, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, trazer ao mundo Jesus Cristo. Então, uma previsão do nascimento de Jesus e uma previsão do reinado de Jesus no milênio, que está aí no livro de Miqueias. Também outra coisa, outro tesouro grandioso, precioso, é aí de onde foi uma citação tirada, que é a citação de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e praticar a justiça. Então Miqueias, no seu livro, ele fala tanto do juízo, não só sobre Samaria representando Israel do Norte, como sobre Jerusalém, representando aí Judá, Israel do Sul. E ele compara esse juízo com uma mulher que está grávida, sentindo as dores. E depois ele fala sobre a restauração de Israel, sobre Deus guardar Israel, como guardando o remanescente, para participar do reinado de Cristo. E ele compara então essa entrada do milênio do reinado de Cristo, ele compara com a mulher dando a luz ao filho. Vamos então à nossa leitura, a leitura base da nossa lição de hoje, que está aí em Miqueias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, depois do capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 8. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor, desde o templo da sua santidade.